Outro dia eu vi que as pessoas mais felizes são as que viveram mais mortes em vida. Que? E pior que eu concordei. E aí eu vim aqui hoje para falar sobre luto para vocês. Acho que todo mundo já sentiu a boca secar, o peito apertar, aquela sensação de hiperfoco, de você só pensar em uma coisa quando você perde um vínculo importante, né? Você perdeu o pai, a mãe, um grande amor, um emprego, uma notícia de saúde, um bichinho de estimação. Acho que ao longo da vida a gente vai passar algumas vezes por essa sensação, né? Resumindo, né? Como é difícil algo acabar sem a nossa permissão. Bom, então a gente tem duas possibilidades, né? Não amar e não sentir a perda, ou amar e correr esse risco. E Harvard já falou com aquele estudo maravilhoso que se você quer ter uma vida boa, né? Que as pessoas felizes são as que têm conexões de qualidade. Então, se a gente quer ter uma vida feliz, quer conexão de qualidade, a gente também vai ter que aprender a conviver com esse sentimento aí tão humano, que é o medo da perda de vínculo, e como lidar com ele. Um outro bom motivo que eu decidi falar sobre o luto é porque essa é uma das principais causas de procura do psiquiatra, sabia? Vou explicar melhor, assim, não é exatamente que as pessoas perdem outras, né, ou outra coisa e buscam. Mas se a gente pensar bem, a gente está o tempo inteiro vivendo perdas, né? Se eu estou com ansiedade, eu estou perdendo a minha sensação de segurança e estabilidade. Se eu estou com depressão, eu estou perdendo a minha sensação de ânimo, energia de vida. Se eu estou com compulsão, eu estou perdendo o meu autocontrole. Enfim, processos transicionais onde a gente está em constante saída do equilíbrio, de perda e de remodelamento. E o último bom motivo para eu falar de luta, porque adoro ver meus pacientes felizes, né? E para a gente ser feliz, eu acho que uma premissa muito importante é isso, né? É saber lidar com a transitoriedade, com as perdas, é se reinventar constantemente. E para isso que a gente vai hoje tratar desse assunto. Olá, eu sou Ana Carolina Correia, médica psiquiatra em formato inovador de comunicadora. Esse é o Pragmática Psiquiatria Podcast, com a proposta de partilhar informações e reflexões sobre psiquiatria e bem viver. Conheça também o Instagram, Carol Correia Psiquiatra, e o site anacarolinacorreia.com.br. E aqui a gente faz um quadro que se chama Psiquiatra Sem Receita. A gente aqui não prescreve e nem dá receitas prontas, mas a gente traz para reflexão. Faz aí uma reflexãozinha de segundinhos, mas se coloca nessa condição de pensar. Como que é para você perder alguém aí? Imagina aí algo que você gosta muito e pensa em você perdendo esse vínculo aí. E como que você reage, né? Como seu corpo fica, como você se sente e como você reage. Bom, nada mais angustiante e acho que isso vem muito de uma consciência, né? Até agora não se confirmou o que vem depois da morte, né? Não existe uma resposta única, né? A gente pode pensar que é o fim de tudo, a gente tem crenças transcendentais, espirituais, mas a resposta, né, verdadeira e única não está definida. Ou seja, a gente convive aí com essa angústia da incerteza do que vem pela frente. Outro dia eu vi uma entrevista com o economista e escritor Eduardo Gianetti, inclusive autor desse livro que eu estou lendo, que é lindo, Imortalidades, em que ele fala disso mesmo, né, do nosso desejo da imortalidade, que ele é tão humano e vem muito antes, né? Nessa entrevista ele fez uma proposta, assim, ele propôs, se a gente tivesse, assim, né, em algum momento ali da nossa consciência, a possibilidade de abrir uma caixinha de fósforo e que cada palito de fósforo daquela caixinha fosse um ano da nossa vida, né? Então a gente ia saber até quando que a gente ia viver. Você abriria essa caixinha? Bom, eu acho que para quem quer ter mais segurança e mais certeza, talvez abriria, né? Mas até aí a gente só ia ter a certeza do tempo, né? De quando que ele acaba. A gente ainda continua com a angústia do que segue depois de lá. Então, acho que entender que essa angústia está presente em todo ser humano e que ela nos acompanha de forma existencial, acho que é fundamental para a gente começar a conversa sobre o luto.
Bom, eu tô sem receita, mas eu continuo pragmática e a conversa de hoje a gente vai focar em 2 pontos. O ponto 1 é o que é o luto e o 2 é como viver bem esse luto. Eu vou fazer uma explicação bem neurobiológica do luto, né? A gente pode dizer que o luto é um desvio do nosso equilíbrio. A gente usa a palavra homeostático, né? Quando tá tudo estável. Eu tenho aqui todas as minhas garantias, minha casa, meu trabalho, a minha família, os meus vínculos, os meus objetos de prazer, né? E a gente quer isso exatamente para viver bem. Então a gente cria todas as condições de equilíbrio, né? E a gente paga até inclusive seguro, né? Pra gente, né, ter cada vez mais garantias de que os nossos objetos de satisfação vão estar presentes e de preferência eternamente, né? Assim, felizes para sempre, né? Como a gente deseja que esse controle do nunca acabe aconteça pra gente. E aí o luto é exatamente isso, né? Quando a gente perde esse controle, quando alguma fatalidade, algo que não estava nessa previsibilidade é tirado de mim, né? Como eu disse, eu tenho uma perda sem a minha permissão. E aí a gente entra nesse desvio fisiológico, né? Que é a minha perda do meu objeto de satisfação. Como que o meu corpo reage a isso? A gente já falou lá no começo, né? Boca seca, tal. Esse é o pânico inicial. Exemplo clássico de pânico para quem ainda não tem, né, córtex pré-frontal todo elaborado, com todos os conhecimentos da vida, o bebê. Colinho da mãe, sai do colinho da mãe, choro. Peito da mãe, comidinha, pronto, não tem? Choro. Que é o pânico daquela perda do meu objeto de satisfação. E ainda pensando ali no bebê, na criança, depois do pânico da perda do objeto de satisfação, o que vem? É o desamparo ali, né? A depressão, é o bichinho encolhido, não querendo correr mais risco de perda, né? A gente está falando já ali, por exemplo, sei lá, criancinha perdida no supermercado, né? A gente está falando já num movimento de um cérebro mais desenvolvido já, como que a gente reage diante da perda. Então, pânico, seguido ali de um momento de desamparo e parar de buscar. E é super curioso, porque sabe uma pergunta que eu ouço muito entre os meus pacientes quando eles entram em alguma doença, principalmente como pânico, né? Ou a depressão, eu vou voltar ao normal, doutora? Quer dizer, essa sensação de que eu saí do equilíbrio para o desequilíbrio e que eu não estou achando a forma de reorganizar ele é fundamental, né? E é isso que a gente está aqui tentando trazer, né? Essa ideia de que algo que eu perco gera um grande desequilíbrio e se eu vou voltar para isso e como que eu faço para voltar. Ainda na definição de luto, a gente sabe, né? Tem as fases do luto que a Elizabeth Kübler-Ross falou, tem umas teorias até mais recentes, né? Que são aquelas fases. Primeiro a negação, depois a raiva, aí a barganha, né? Que é aquela fase de negociação. Aí a depressão e a aceitação. A gente hoje não tem trabalhado muito com essas ideias e na prática, assim, eu acho que elas realmente não acontecem nessa sequência, elas vão acontecendo o tempo todo em vários momentos, assim, né? O luto, eu sinto ele como um movimento pendular, né? Como se fosse assim, vai e volta, né? Tem hora que a pessoa tá lá melhor, já deixou ir, mas aí de repente volta. Então, assim, o luto, ele tem um formato muito mais dinâmico, né? Não é tão estanque, estático. E ele passa também pela individualidade das pessoas, né? Pela singularidade das pessoas. E aí, aqui é nesse ponto que eu queria começar a trabalhar com vocês aí uma ideia, né? Quanto tempo é um luto saudável? Posso falar lá pelas classificações, mas o luto leva o tempo que ele leva. Eu que acompanho as pessoas, eu acho que não adianta a gente pôr um lugar estanque, né? E nem cobrar que as pessoas tenham um tempo para recuperar do luto, porque cada história, cada objeto, cada conexão vem carregada com muitas informações, com muitas questões muito mais amplas. Então não dá para falar que perder um namorado é tanto tempo, perder um marido é tanto tempo, perder um emprego é tanto tempo, né? O que está por trás daquilo? É aqui a nossa conversa que eu queria falar com vocês agora. Então, uma vez que eu saí do meu equilíbrio homeostático,
antes da gente correr desesperadamente para reequilibrar essa homeostase, né? E muitas vezes aquela coisa, sai de um relacionamento, gruda em outro, ou de repente até saio de um trabalho, já vou direto para outro. Quantas vezes eu já não vi as pessoas perdidas nessa, né, decisões mais impulsivas. E aí o convite agora é esse, assim, né, gente? Uma vez que perdeu, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é qual a importância daquele vínculo para mim? Né? O que estava projetado em mim naquela pessoa, o que daquela pessoa estava projetado em mim, né? O luto de alguém que morre ou que vai embora, ele é uma perda da gente também, né? Tudo que eu depositava naquela história, quem eu era do lado dela, o que eu via, o que eu sonhava, o que eu desejava, que parte tão importante da minha vida estava ali, que eu dediquei tanta energia e de repente eu não vou mais poder dedicar essa energia para onde eu dedicarei, né? Então é por aí, assim, né? O luto, ele tem essa complexidade e se a gente não investigar isso, a gente vai perder uma grande oportunidade de fazer algo tão natural na vida, que é o renascer, que é aquilo que eu falei lá no começo, né? Quantas mortes eu já vivi em vida, talvez me faça entender a felicidade. A gente é convidado o tempo inteiro a morrer e renascer, tal qual a natureza, tal qual o dia. Já falou tanto disso, né? Da ciclicidade. Então, quando eu conseguir fazer essa morte com entendimento, com compreensão, eu consigo também trazer a vida de volta com toda a potência que ela merece. Bom, o que também eu escuto muito aí dentro ainda desse contexto aí de quando a pessoa fala, ai, perdi alguém, né? Eu falo assim, nunca mais eu vou ser feliz. Ali estava a felicidade, né? Quer dizer, eu ponho a minha capacidade de ser feliz no objeto. É o objeto que me traz a felicidade. Eu não trago ela para dentro de mim, que talvez seja o meu desejo. Né? Se alguém, sei lá, teve uma separação porque... Outro dia eu vi uma paciente, né? Teve um rompimento porque naquela relação ela teve tudo que não teve na adolescência, de ser muito amada, de ser vista como uma mulher linda e tudo. Então, enfim, ela falou, nunca mais, ninguém vai me ver daquele jeito. Naquele momento ela foi tomada por uma experiência como essa que foi, né, avassaladora. Mas esse desejo de ser amada por alguém que trouxesse toda aquela potência, tudo aquilo continua nela. E se ela depositar tudo isso só naquele objeto, naquela pessoa que ela conheceu, que na verdade era um abusador, né? Ela vai perder essa oportunidade de entender quais são as verdadeiras necessidades emocionais dela para depositar isso em algo saudável de verdade. Ou até fazer uma outra coisa que é muito importante, né? Agora já ir caminhando mais para o fim, né? A gente pode falar em 3 lutos. O luto da morte, esse é muito devastador, né? Porque a gente não tem a opção mais de estar com a pessoa. Mas, por outro lado, tem isso, né? Se eu não tenho a opção de estar com a pessoa, é aquilo e pronto, eu vou trabalhar com essa perda e entender tudo da história e tudo, né? Acho que é ali onde fica muito as culpas de o que eu não fiz, o que eu deveria ter feito, mas acabou, não tem mais o que fazer, né? Aí tem os lutos de separação, que na hora que entra isso, né, o que eu deveria ter feito, o que o outro não fez, ainda tem a possibilidade que aquilo continuasse, então acho que isso traz um elemento a mais aí para lidar com a perda, né? Então esse primeiro da morte, esse segundo da separação. Aqui nesse segundo da separação eu queria deixar um elemento importante para vocês, assim, que é esse das culpas ou da raiva, né, que fica assim... Perdemos, doeu, a gente começa ali nos nossos movimentos involuntários e um deles é culpa e raiva, né? Queria dizer para vocês, às vezes, né? Às vezes é mais fácil a gente pôr a culpa ou a raiva no objeto do que na informação de que o amor não deu conta, né? A gente não deu conta de ser amado como a gente gostaria, ou a gente não deu conta de amar o outro como a gente gostaria e seguir a fantasia, né? Aquela fantasia idealizada, bonita. Então, assim, se dar conta de que a gente não é amado como a gente gostaria, ou que a gente não vai construir um amor idealizado, lindo, é difícil. Então, às vezes é mais fácil transformar isso em defeitos humanos, né? Porque a gente quer essa fantasia que acalma a angústia aí das perdas, dos vazios. E aí o último luto é o que na psicanálise chama de luto narcísico. O
que seria o luto narcísico, né? É a gente entender que a gente não é o centro do mundo, né? Que o mundo não está ao nosso redor. Que se um dia eu fui um bebezinho muito amado, que tudo era direcionado para mim, de repente eu venho para a realidade, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, enfim, né? E aí a vida vai trazendo várias amostras de quão nada a gente é, né? Mesmo a gente ainda dando nessa dicotomia, né? Eu sou o centro do mundo para o mundo que eu vivo. E para a vida talvez eu não seja mais do que uma pessoa. Então, como que é achar esses dois lugarzinhos, né? De que ao mesmo tempo eu tenho que estar ali com um alto valor, uma autoestima, e ao mesmo tempo entendendo que a vida não está a meu serviço, eu que estou ao serviço aí a serviço da vida, né? Isso eu acho que só é possível de uma forma, quando a gente se sente amado, né? Eu posso não ter aquele amor que eu queria, mas eu tenho outros amores, né? Eu sou amado, né? Então, gente, acho que a mensagem aqui principal para a gente lidar bem com o luto é a gente saber que a gente tem amor. Pode não ser aquele idealizado, mas eu tenho outros. Então, quando eu vejo pessoas vivendo o processo de luto, a forma mais saudável para vivê-lo é acompanhado de bons afetos, né? E por isso que às vezes é tão importante o acompanhamento profissional, as amizades, vínculos verdadeiros, né? E é isso que eu acho que a gente carrega tanto, né? De falar da amizade, que essa amizade é um vínculo mais leve do que relacionamentos de parceria romântica e tudo mais, né? Então apostem na capacidade de que vocês são amados, talvez não exatamente onde vocês queriam, mas em vários e muitos lugares você é amado. E aí essa sensação de que eu sou amado, né, vai me dando segurança de que pode não ser como eu queria, mas a beleza continua. E agora, para encerrar mesmo, a última fala que eu queria trazer do Memento Mori, né? Existe isso aí, os estoicos trabalham muito com isso, né? Que Memento Mori é pensar nisso, né? No momento da morte. E para ter essas duas coisas que eu falei, né? Uma é de que a vida acaba, então a gente tem que entender que viemos do pó e ao pó iremos. Mas ao mesmo tempo, se a vida acaba, que a gente viva ela com toda a potência, transforme os nossos momentos em momentos de eternidade, né? Eu acho que nada mais eterno do que a memória de algo que nos fez estar no infinito em alguns segundos. Bom, queria agradecer vocês aqui pela escuta e, como sempre, eu vou terminar com uma frase, uma música linda do Oswaldo Montenegro, que fala: a vida quis assim. Ceguinha. Abre aspas, né? Mesmo que isso possa acontecer, eu vou sentir saudade de você. Que culpa pode ter o coração? Que pena que a vida quis assim. Você viver feliz longe de mim, a dor rindo da minha solidão. E se alguém vier pedir o meu conselho, a gente não aprende no espelho. A gente vive e sofre para aprender. E cada amor é tanto e diferente, a vida insiste em dar esse presente. Comece o dia amando mais você. Obrigada pela sua escuta, por estar aqui. Um beijo grande.